Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E aqui, ó, no programa de hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o comprometimento cardíaco em crianças após a Covid-19, né? Muitas crianças que tiveram a doença acabaram apresentando um comprometimento cardíaco e nós vamos falar sobre isso já aqui. Muitas informações para vocês. Também ainda vamos ter aqui hoje ovo de coco sem glúten e sem lactose. Pessoal aí, ó, que tem intolerância, que tem alergia, não precisa se preocupar. Vocês também vão poder fazer parte aí da farra dos chocolates, tá joia? E ainda também nós vamos conhecer um pouquinho mais do projeto Caçoados Retirados. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo, né, TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Brigadão aí, tá, pela sua companhia aqui juntinho com a gente nesta quarta-feira. Lembrando também ainda que você consegue acompanhar as nossas reprises lá pelo YouTube, consegue acompanhar um pouquinho dos bastidores, tá, daqui da TV lá pelo Instagram. Tem também ainda o nosso perfil lá no Facebook e também no Twitter, tá tudo passando aqui, ó, na sua tela. Corre lá para acompanhar a gente também nessas plataformas. Vamos começar o nosso dia de hoje por aqui, porque é o seguinte, no início da pandemia, a Covid-19, né, pessoal, ela parecia se mostrar menos agressiva em crianças, mas com o avanço aí das infecções e os registros, né, também de novas variantes, complicações associadas à doença passaram a atingir também o público infantil. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto agora por Skype, né? Vocês sabem quando eu estou aqui em pé ao lado da TV, porque tem Skype, pois é o cirurgião cardiovascular José da Silva Leitão, ele que é médico do Apivida. Caiu o Skype. Vamos ver se a gente consegue conectar de novo aí com o doutor José da Silva Leitão. Ele é quem vai conversar com a gente sobre esse assunto agora aqui ao vivo por Skype. Vamos ver se a gente consegue aí conectar com ele mais uma vez. Vamos lá tentar. Tá, doutor José, estamos aqui ao vivo. Aí, pronto, tá aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Assim. Eu que agradeço a oportunidade de trazer um assunto tão importante à população alagoana. Isso mesmo. Doutor, de fato, né, a Covid ela parecia menos agressiva em crianças, a gente tinha essa sensação. O que foi que mudou? Exatamente. Infelizmente, é um fato importante a ser dito. Não existe essa história de que... Vamos ver a conexão. Voltou? Voltou. Aí, agora. Pronto. Não existe essa história de dizer que crianças não sofrem por Covid. Sim. Na verdade, ano passado nós tivemos a segunda causa de morte no Brasil, foi ocasionada por Covid em crianças. Então, essa síndrome inflamatória multissistêmica, ela é grave. Caiu mais uma vez aqui a chamada. Vamos tentar fazer de novo a chamada com o doutor José da Silva Leitão para ver se a gente consegue retomar aqui com Bem Assim. Vamos ver se a gente consegue aí. Programa ao vivo, né, pessoal? Vamos aqui tentar retomar, restabelecer essa conexão para a gente conseguir passar todas as informações para vocês que estão nos acompanhando. Vamos lá. Agora, aqui, já de volta com a gente, doutor José. Sim, pode continuar. Criança, isso é uma mentira. É fake news. Tá? Por isso a importância da gente realizar a vacinação, principalmente nessa faixa etária, acima de 5 anos, de 5 aos 19 anos. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, mais conhecida como SIMP, é uma das principais causas de complicações, ou seja, a complicação mais grave da Covid em criança, onde nós temos uma mortalidade aqui no Brasil em torno de 7%. Eu queria entender mais sobre essa síndrome, doutor. Como é que se chegou até ela, né? Eu vi que aqui, né, no Brasil já foi confirmada em mais de 1.500 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde, o que é um número bastante considerável, né? Com certeza, porque o diagnóstico dessa síndrome é difícil. Precisa de uma equipe multiprofissional para que a gente tenha um diagnóstico adequado. Lembrando que o diagnóstico dessa síndrome inflamatória é clínico. Os exames eles ajudam a complementar,
mas o diagnóstico deve ser feito por uma equipe multiprofissional, entre eles cardiopediatra, pediatras intensivistas, reumatologistas, infectologistas, porque normalmente essa síndrome ocorre de 2 a 4 semanas após o quadro de Covid. Outro dado interessante, não é necessário que a criança positive para a Covid. Ou seja, se ela teve contato com alguém que teve Covid, já faz parte do fator de risco, digamos assim, para a gente poder fechar esse diagnóstico. Muito interessante, né, doutor? Que não necessariamente a criança ela precisa ter positivado para a Covid e essa síndrome ela pode só vir a se manifestar apenas semanas depois, né? Exatamente. Só lembrando, essa manifestação clínica ocorre de 2 a 4 semanas após o contato ou o diagnóstico de Covid. E essa síndrome compromete o coração das crianças, é isso? Exatamente. O principal órgão, o órgão mais afetado realmente é o coração, onde ocorre uma dilatação dos vasos, ou seja, tem aneurismas coronarianos que podem levar a um quadro de insuficiência cardíaca, até mesmo infarto, semelhante à síndrome de Kawasaki. Além disso, pode levar a um quadro de miocardite, ou seja, uma inflamação no coração, e essa inflamação pode levar a um quadro também de insuficiência cardíaca e arritmias malignas. Lembrando que essa síndrome não afeta apenas o coração, afeta os rins, afeta o cérebro. A criança tem manifestações também gastrointestinais e pulmonares. Sim. Doutor, tem alguma faixa etária que tenha mais risco? Tem algum grupo, né, que seja de mais risco para essa síndrome? Com certeza. A gente vê complicações maiores, principalmente em crianças prematuras. Tá? Então, as crianças prematuras que acabam desencadeando essa síndrome inflamatória têm um risco maior de evoluir a óbito. A gente sabe que crianças obesas, com diabetes tipo 1, crianças com doença de Crohn, crianças que possuem doenças pulmonares também entram no fator de risco. E, infelizmente, não tem como a gente prevenir, não tem como a gente identificar ou prevenir que a criança evolua com essa forma grave da doença. Porque mesmo crianças híbridas podem apresentar esse quadro clínico. E temos sinais, sintomas, né, de que algo não está bem com essa criança, que seria o mais adequado buscar atendimento médico quanto antes? Com certeza. Lembra muito, a princípio, um quadro inflamatório ou uma infecção viral. A criança pode apresentar febre, o principal sintoma é febre persistente, uma febre alta por mais de 72 horas. A criança também pode apresentar, como eu falei, sintomas gastrointestinais. Quais são esses sintomas? Dor abdominal, diarreia, cólica, vômitos. Outro sinal importante é a língua. Observar a cavidade oral da criança, se a língua está, como a gente chama, língua em framboesa. Ou seja, a língua lembra muito a casca de uma framboesa. Como assim? É a língua avermelhada e rachada. É bem típico dessa síndrome inflamatória. Além disso, a criança pode apresentar dor no peito, aumento da frequência do coração, assim como sudorese. É uma sudorese diferente, é um suor diferente, é um suor frio, gelado, e a criança pode apresentar também astenia, moleza. Então, após o quadro de Covid, principalmente nessas 2 a 4 semanas, os pais precisam ficar atentos a esses sintomas. Certo. Doutor, acho que a gente também vale muito falar, né? O senhor já citou hoje aqui nessa entrevista sobre a vacina. É o que a gente tem hoje que pode nos ajudar? A única forma de prevenir, com certeza, é a vacina. Depois a gente pode até abordar em relação ao assunto, mas a vacina, ela é segura e é de suma importância as nossas crianças fazerem uso disso. Eu pergunto porque é um tema muito polêmico, ainda existem pais, mães responsáveis, né, que têm uma resistência em vacinar essas crianças. Então, a gente escutar um médico tão qualificado, tão capacitado como o senhor, né, doutor José da Silva Leitão, poder falar aqui para a gente, olha, a vacina é segura, vacinem os seus filhos, isso é muito importante. Porque tem muita gente que ainda não está vacinando essas crianças e pode estar colocando elas em risco, né? Com certeza, menos de 20% da população que já tem condições, que já está na faixa etária para receber a vacina, tem um esquema vacinal completo para a Covid. Isso é um absurdo. Como eu disse, eu digo sempre, infelizmente as fake news matam mais do que o próprio Covid. Como eu falei no início, Covid também pode trazer complicações graves às nossas crianças. É raro? É, mas quando tem alguma complicação, imagina uma mortalidade em torno de 7%, isso aqui a gente falando de Brasil.
ou seja, é uma complicação grave. E outra coisa, o diagnóstico precoce é fundamental, porque quanto maior o tempo para iniciar o tratamento, menor a resposta ao tratamento clínico. Então, por isso, esse alerta importante à população, além de vacinar, observar esses sintomas, principalmente após um quadro de Covid. Percebeu alguns sintomas, já busca logo o atendimento médico, né, doutor? Acho que essa é a maior orientação, né? Qual que é a mensagem, então, que fica, hein, doutor José, e para quem está nos assistindo sobre a síndrome? A principal informação, como você frisou muito bem, vacinar nossas crianças. Isso é fundamental para que os nossos pacientes, para que as nossas crianças não evoluam com a forma grave da doença. E, além disso, observar esses sintomas, como eu falei, febre persistente, dor abdominal e a língua vermelhada, rachada, levar para um pediatra, levar para um profissional de confiança, porque o diagnóstico precoce é fundamental para a evolução do paciente. Muito bem. Doutor José da Silva Leitão, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Obrigada aí pela disponibilidade, por nos esclarecer pontos tão importantes desse assunto. Parabéns mais uma vez. Bom dia, obrigada mesmo. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Nós acabamos de conversar com o Dr. José da Silva Leitão, ele que é cirurgião cardiovascular, tá, do Apvida, e ele falou aqui com a gente sobre a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, que é conhecida como a SIMP. Inclusive, né, a gente tem aqui em Alagoas uma vítima um caso que ficou muito conhecido, né, que foi do filho do cantor Elminho. Ele, infelizmente, veio a falecer devido a essa síndrome. Então, vamos ficar muito atentos, gente, para a gente não perder as nossas crianças. Eu acho que essa é a maior mensagem que nós podemos deixar hoje. Vacinem os seus pequenos, a vacina é segura, não acreditem em fake news. Hoje esse é o melhor método que a gente tem para protegê-los, tá? Vamos fazer o seguinte, agora, rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre ovo de Páscoa sem glúten e sem lactose. Olha que coisa boa, volto já.